Segunda, 13 de outubro. Verso para memorizar. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Josué 4, 23 e 24. O Deus das Maravilhas. Ouça Josué 3, 6 a 17. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: Venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Pergunta 2. O que a travessia milagrosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem servimos? A travessia do Rio Jordão é descrita em Josué 3,5 pela palavra hebraica que significa maravilhas, milagres, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus e que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Mais tarde, os israelitas meditavam sobre esses atos e, como resultado, louvavam o Senhor e o proclamavam entre as nações. Algumas dessas maravilhas foram as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a direção de Deus no deserto. Os autores bíblicos sabiam e testemunharam o fato de que o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. Para Ele, nada é demasiadamente difícil. Seu nome e sua natureza são maravilhosos, pois Ele está além de nossa compreensão. Em contraste com os deuses das outras nações, que não podem salvar, o Deus da Bíblia é um Deus vivo e ativo, e aqueles que o seguem podem confiar que Ele intervirá em seu favor. O profeta Zacarias usou um termo semelhante ao prever um futuro para Israel após o exílio babilônico. Ele viu que Jerusalém seria totalmente reconstruída. Idosos se sentariam nas praças da cidade e meninos e meninas brincariam lá. Zacarias declarou aos habitantes da capital, aparentemente incrédulos, já que a cidade ainda exibia os sinais de sua destruição:
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Zacarias 8, 6-8. Ouça Lucas 18, 18-27. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Como a resposta de Jesus aos seus discípulos o encoraja a confiar em Deus diante do que parece impossível?